Percebe-se, portanto, o desvio biológico que o Winnicott apresenta em sua teoria, já que a capacidade de identificação com o bebê não é algo exclusivo da mãe. Qualquer cuidador emocionalmente envolvido com a criança e que zela pelo bem-estar da mesma está apto para essa identificação. Tal aspecto do cuidado é bem ilustrado em Procurando Nemo, nas cenas de cuidado de Marlin para com Nemo. Como exemplo, podemos citar não apenas o tremendo esforço que ele despende para encontrar seu filhote, mas também o início do filme, momento em que Marlin fica atento ao filho para saber se ele tomou os cuidados diários, escovar e certificar-se que Nemo está conseguindo movimentar sua menor babatana. Em Procurando Nemo, vemos dois personagens, Marlin e Crush. O Crush é a tartaruga, não sei se todo mundo lembra, com formas de cuidado completamente diferentes. Enquanto o primeiro é extremamente preocupado, vigilante, restritivo, Crush é um pai liberal e muito tranquilo. Percebe-se que ambos, cada qual à sua maneira, estão identificados com seus filhos de uma forma que os permite estar em sintonia com o que Squirt e Nemo precisam. O ódio do pai. O papel do pai, na teoria winnicottiana, define-se como sendo, aí aqui eu cito um trecho de Dias em 2014, duplicador dos cuidados maternos e responsável por manter um ambiente tranquilo para a mãe poder cuidar do infante. Portanto, o cuidador, tal como Marlin, que cria Nemo sozinho e o provê dos cuidados necessários, não é compreendido por essa teoria. Ele é tratado como uma exceção que o engloba na categoria de pai que conseguiu suprir os cuidados maternos para a criança. Ademais, tratando-se da mãe para a teoria winnicottiana, segundo Elza Oliveira Dias, ela deve tolerar seu próprio ódio em relação à criança, sem negá-lo para si mesma ou atuando-o diretamente sobre o bebê. Mas e o pai? Marlin, ao ir em direção do barco no qual Nemo havia se aproximado, diz, abre aspas, você vai ficar preso aí e eu terei de salvá-lo, fecha aspas. Isso permite a hipótese de que Marlin tem problemas em aceitar seu ódio perante seu filho, pois seu companheiro morreu para tentar salvar seus filhotes, dos quais Nemo é o único sobrevivente. Portanto, não seria apenas a mãe que teria de aprender a lidar com ódio para o filho. Qualquer cuidador, emocionalmente conectado à criança, teria de se haver com tal sentimento. A superproteção de Marlin perante Nemo poderia ser, assim, uma formação reativa ao ódio que ele sente pelo filho e seus irmãos terem provocado a morte de sua mulher. Recusa do biológico, ideias finais. Procurando Nemo como um todo, está sempre convidando o telespectador a se questionar se a natureza é o destino. Através da figura de um pai que, apesar das imagens de autoridade e controle, sempre está cuidando de seu filho de maneira afetuosa e comprometida, de um tubarão que, ao contrário das expectativas, não quer comer carne, e de um peixe-palhaço que não é engraçado. Essas imagens ilustram, de maneira cômica, como a biologia pode ser uma via facilitadora para a crivo de interpretações do mundo. Apesar de todos os indícios que as aparências dão ao telespectador, a história do filme e de seus personagens não falham em mostrar que elas são apenas características. Os aspectos inusitados dos personagens servem de fio condutor não apenas para a elaboração dos aspectos corporais reais contra a idealização do corpo, como também ajudam na elaboração da camada narrativa que permeia toda a obra, a que homens também podem ser cuidadores. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Mariana e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Cuidado e Primazia do Pulsional, uma análise do filme Kramer vs. Kramer. Só para dar um aviso inicial, essa não vai ser uma análise muito meticulosa do filme. A ideia aqui nesse artigo é pegar alguns dos temas colocados pelo enredo e, a partir daí, desenvolver algumas ideias que questionem o lugar comum, tanto da maternidade, quanto da paternidade, quanto do cuidado com as crianças presentes em nossa cultura. Então, eu vou ler para vocês. O filme em questão, que conta a história do divórcio de Ted e Joanna Kramer, um jovem casal de classe média residente da cidade de Nova York, causa estranheza já em sua cena inicial, na qual, após colocar Billy para dormir, Joanna dá a impressão de estar se despedindo do filho. O motivo da despedida é esclarecido na cena subsequente. No entanto, em vez de trazer consigo a dissolução do sentimento de estranheza, termina por torná-lo ainda maior. Diante de sua infelicidade conjugal, Joanna decide abandonar a casa e, ao fazê-lo, abandona também Billy, na época com apenas 5 anos de idade, aos cuidados de Ted. Sentimento esse, cabe lembrar,
que talvez não fosse despertado se o abandono da criança tivesse sido realizado por Ted e não por Joana. O que coloca a questão: o que justificaria o surgimento dessa sensação de estranheza no abandono de um filho realizado pela mãe, mas não, ou apenas em grau muito menor, naquele realizado pelo pai? A fim de responder a essa questão, recorreremos ao conceito de estranho elaborado por Freud. Parece-nos que, ao abandonar Billy em função das demandas pessoais, Joana traz à tona um aspecto inconsciente frequentemente bem recalcado, uma verdade estranha e familiar. Com sua ação, Joana nos mostra que, mesmo após tornarem-se mães, as mulheres podem possuir desejos, necessidades e metas outras tão ou mesmo mais importantes do que as demandas dos filhos. Verdade essa que causa estranheza e incômodo por entrar em conflito com construções e idealizações fortemente naturalizadas, aceitas e caras à sociedade de modo geral, como, por exemplo, a concepção de instinto materno. Ainda sobre esse ponto, talvez seja interessante observarmos o paralelo estabelecido por Freud entre os atos compulsivos do neurótico obsessivo e as práticas cerimoniais, chegando a definir a neurose como uma religiosidade individual e a religião como uma neurose obsessiva universal. Parece-nos que, para Freud, a religião se assemelha à neurose na medida em que fornece ao indivíduo estruturações simbólicas, isso é, formações de compromisso pré-definidas e, em alguma medida, bem articuladas, que, uma vez assumidas, proporcionam a ele caminhos facilitados para o escoamento da pulsão, liberando-o, assim, do desgaste psíquico de lidar com o caos pulsional e de estabelecer seus próprios arranjos e formações de compromisso entre as instâncias psíquicas, como faz o neurótico obsessivo por meio de suas compulsões. Concordamos com Freud nessa asserção, mas acreditamos que essa capacidade de nos fornecer caminhos pré-definidos, isto é, destinos pulsionais facilitados e bem delimitados, não seja uma característica da religião, mas sim da própria cultura, que, ao definir ser mãe é, ser mulher é, ou ser pai é, ser homem é, nos aponta claramente quais características e aspectos devem ser recalcados para que possamos nos identificar com este ou com aquele grupo. Em outras palavras, a cultura, com suas formas de fazer e de vir a ser, nos fornecem uma série de formações de sentido, de possibilidades de identificação, de vias que facilitam nossa organização e estruturação, permitindo que esses processos transcorram sem tanto gasto de energia psíquica. Acreditamos que o valor de tais formações é uma maneira de conferir alguma ordem ao mundo e a nós mesmos. No entanto, bem como nos lembra Freud, em Pulsões e Destinos da Pulsão, o objeto é o elemento mais variável da pulsão e não está originalmente vinculado a ela. E é justamente devido a essa característica que parece-nos por demais apressado concluir que a definição identitária mulher determina um modo universal da pulsão do sujeito assim designado atrelar-se ao filho, ou ainda que o fato de um indivíduo se definir como homem faça desaparecer todo e qualquer desejo de cuidado ou implique em um afastamento da sua dimensão emocional. Em outras palavras, o problema se instala quando essas categorias se tornam tão rígidas e inflexíveis que passam a servir não apenas para organizar e possibilitar nosso trânsito pelo mundo, mas sim como veículo para as mais diversas perversões. Retornemos ao enredo do filme para analisar mais de perto a extensão dos efeitos perversos dessas naturalizações. Após Joana ter saído de casa, Ted passa a conciliar seu tempo e atenção entre as demandas do trabalho, as tarefas domésticas e o cuidado do filho. E, com o passar do tempo, a falta de jeito no desempenho das novas tarefas dá lugar a uma notável evolução, em especial no que diz respeito ao cuidado e ao estabelecimento de uma relação terna e afetuosa com o filho. No entanto, 18 meses após seu afastamento, Joana retorna à cidade, reclamando a guarda de Billy, o que dá início a uma disputa judicial. Uma cena digna de nota ocorre quando, ao buscar um advogado para defender seus interesses, Ted é questionado sobre a idade de Billy e, diante de sua resposta, o advogado adverte com certa resignação. Cito o advogado agora. Quando a criança é tão nova, o tribunal tende a ficar do lado da mãe. Outra cena que chama a atenção acontece no desenrolar do julgamento, quando Joana explica o motivo de estar pedindo a guarda de Billy. A fala da Joana agora. O Billy só tem 7 anos de idade.
precisa de mim. Não estou dizendo que não precisa do pai, mas acho realmente que ele precisa mais de mim. Considerando a história como um todo, parece-nos que tanto Ted quanto Joana, assim como todos os pais, tiveram seus erros e acertos no cuidado com o filho, não nos cabendo apontar qual deles seria o melhor cuidador. No entanto, é interessante observar que, no decorrer da trama, o prognóstico do advogado se confirma. Por decisão do juiz, a guarda unilateral é concedida a Joana, cabendo a Ted o pagamento da pensão e o direito de estar com o filho alguns dias ao mês. Cenas essas que, a nosso ver, explicitam um lugar comum em nossa cultura de que o pai possuiria uma importância secundária no cuidado com as crianças quando comparado à mãe. Longe de nos esquecermos das implicações envolvidas na divisão social do trabalho entre os gêneros, e justamente por termos consciência dessas implicações, é que defendemos que, ao postularmos que as mulheres são naturalmente mais aptas a cuidar das crianças, exclusivamente em virtude de seu sexo, ou dos atributos que esse sexo supostamente conferiria a todas elas, ou ainda a endossarmos a ideia de que os homens seriam pouco capazes de exercer tais funções, além de infligirmos sofrimento a um sem número de sujeitos cujo desejo não corresponde à forma validada e corrente em nossa cultura de se atrelar ao objeto filho, estaríamos a um só tempo contribuindo para a manutenção das posições de poder e desresponsabilizando os homens de suas obrigações enquanto pais. A despeito do que almeja a lógica binária, que a tudo divide em pares de opostos, pretendemos demonstrar com essa análise que a capacidade para cuidado deriva de situações que possibilitem essa experiência, tanto em homens quanto em mulheres. Já no fim da década de 70, Kramer versus Kramer colocava em pauta a temática do desejo e da capacidade dos homens para o cuidado. E, atualmente, multiplicam-se na internet histórias de homens que se dedicam ao cuidado dos filhos, tal como no blog Sou Pai Solteiro, desenvolvido por Lisandro Chagas, e na página de rede social Eu com Elas, um pai separado e duas mulheres pequenas, criado por André Frati Costa. Isso para ficar apenas em alguns exemplos. Recorrendo a um dado ainda mais contundente, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE, no ano de 2010, mais de 880 mil homens residiam com seus filhos sem a presença de cônjuge ou parente. Ou seja, são mais de 800 mil pais em nosso país exercendo hoje algum tipo de tarefa de cuidado, sendo importante ressaltar que essa estatística não inclui os outros milhares de pais que, mesmo residindo com cônjuge ou parentes, se dedicam em alguma medida à prática, por vezes diária, dessas funções. Número que, por si só, nos parece bastante expressivo para continuarmos insistindo na ideia de que o cuidado das crianças não pode ser exercido pelos homens. Ainda a esse respeito, o trabalho desenvolvido por Arrier pode ser de grande valia, uma vez que, ao realizar um retrospecto da história social da família a partir de análises das representações iconográficas da Idade Média à Idade Moderna, ele demonstra que aquilo que hoje entendemos por sentimento de família, bem como por conceitos e funções atreladas à maternidade e à paternidade, se tratam de construções sociohistóricas e não de conceitos ou categorias naturais. Diante dessas evidências, concordamos com Ted, na medida em que, em seu depoimento, ele argumenta que o que faz do pai um bom pai é a constância, a atenção, o cuidado e o carinho dedicados à criança. E vamos além. Essas características não fazem apenas do homem um bom pai, mas sim de qualquer cuidador um bom cuidador. É preciso deixar claro que, independente de questões de gênero ou de como se configura o arranjo familiar daquela criança, em primeiro lugar, ela precisa de amor, de um adulto ou de adultos que cuidem dela e, a um só tempo, a erotizem e libidinizem, fornecendo, assim, condições de tradução, metabolização da situação antropológica fundamental, tal qual colocado por Laplanche. Daí a opção pelo termo cuidador, um termo neutro que coloca em evidência que, no cuidado com crianças, os aspectos relativos ao gênero entrarão em questão apenas mais tarde. Retomando a questão levantada no início desse artigo, parece-nos que o recorrente abandono dos filhos perpetrado pela figura paterna, sobretudo daqueles motivados por irresponsabilidade, se configura como um problema cultural, em grande medida validado e facilitado pela própria cultura e suas formações, ao reafirmarem paulatinamente o lugar secundário do homem na vida da criança, seja pela divisão social do trabalho, seja pela naturalização de ideias de que o afeto e ou o cuidado materno seriam mais importantes do que o paterno, ou ainda pelas sutilezas contidas nas afirmações como homens não levam jeito para tarefas que envolvam cuidado de modo geral.
sendo antes necessárias ações que nos auxiliem na desconstrução dessas ideias e no incentivo da devida atribuição de importância ao exercício de uma paternidade responsável, inclusive no âmbito legal, uma vez que, assim como colocado por Pereira, acreditamos que a lei não é somente uma norma imperativa, ela pode ser também um início à inovação. Um bom exemplo disso é a instituição de licenças paternidades mais longas, como adotada em Portugal, garantindo 20 dias de licença, ou ainda a instituição da licença parental, onde o tempo de licença é dividido pelo casal de acordo com suas necessidades, concorrendo a um só tempo, tanto para o bem-estar da criança e dos cuidadores, quanto para a criação de mecanismos que possibilitem o estabelecimento da igualdade de gênero. É o caso da Suécia, que concede ao casal até 480 dias de licença, sendo que 60 dias são reservados a cada um dos pais. Cabe lembrar que hoje, no Brasil, a licença maternidade é de 120 dias, podendo, em alguns casos, ser estendida para 180, enquanto a licença paternidade é de apenas 5 dias. Outra medida interessante para o reconhecimento da importância dos homens na vida de seus filhos, presencial, moral e afetivamente, foi a aprovação da Lei nº 13.058, de 2014, que conferiu à guarda compartilhada o caráter de primeira escolha nos casos de divórcio em que ambos integrantes do casal parental possuam condições e desejos de cuidar dos filhos. Anteriormente a essa decisão, do número total de divórcios concedidos em primeira instância a casais com filhos menores de idade em nosso país no ano de 2010, em apenas 5,5% dos casos foi determinada a guarda compartilhada, enquanto dos 94,5% restantes, em 87,3%, a guarda unilateral foi concedida à mãe. Número esse que, a nosso ver, só faz reforçar a atribuição das tarefas e do desejo de cuidado para com as crianças, primordialmente e preferencialmente as mulheres. Acreditamos que, além de chamarem à responsabilidade ambos os cuidadores, tais medidas proporcionam a um só tempo a oportunidade do contato e do desenvolvimento de uma relação saudável e afetuosa com a criança, e a abertura de espaços para que cada um dos envolvidos se dediquem a outros aspectos de sua vida dissociados das demandas do filho, o que nos parece essencial para o bem-estar psíquico de cada um dos cuidadores. Tal qual proposto por Vilela, apostamos aqui na construção de uma sociedade baseada no exercício da liberdade, isto é, uma sociedade que possua normas e regras que possibilitem a nossa organização enquanto seres sociais, mas que essas, em vez de sumariamente comprometidas com o aspecto mortífero e perverso do recalcamento, estejam mais abertas a nuances e matizes, ao acolhimento da diversidade e, por extensão, mais próximas do caráter polimorfo da nossa constituição pulsional. Já no que diz respeito à teoria psicanalítica, Mezan argumenta que, estando no mundo, a psicanálise afetaria e seria afetada pelas circunstâncias sociais, culturais e econômicas, bem como pelas características e condições daqueles que a praticam e daqueles que ela se propõe a cuidar. Interessando saber quais dos instrumentos classicamente forjados permaneceriam úteis e quais deveriam ser revisitados ou abandonados. É no sentido de desconstruir a ideia da existência de funções vinculadas exclusivamente a este ou aquele gênero, no que diz respeito ao cuidado com as crianças, que propomos a adoção da expressão funções ou tarefas de cuidado, uma vez que, diante da gradativa falência do modelo patriarcal e dos inúmeros exemplos práticos fornecidos pela cultura, acreditamos que nada justifica a defesa de que os pais ocupariam hoje, na relação com seus filhos, apenas ou primordialmente o lugar da ordem, da firmeza, da inflexibilidade e da força, tal qual classicamente proposto por autores como Freud, Winnicott e Lacan. Até mesmo porque nos parece claro que, na prática, no cuidado diário de uma criança, tanto as demonstrações de carinho e afeto quanto o desempenho de funções normativas acabam sendo realizadas por ambos os cuidadores, apresentando, portanto, um caráter muito menos rígido, compartimentado e bem delimitado do que pretendem fazer crer algumas teorias ou interpretações. A atenção a tais aspectos, bem como a criação de novos termos, nos parece importante na medida em que se alcança o entendimento de que tanto o fazer teórico quanto o fazer jurídico servem, em maior ou menor medida, à criação e à validação ou ao questionamento de vias facilitadoras ou impeditivas para o escoamento da pulsão. Obrigada.
Obrigada, gente. Então, gente, acho que encerramos o primeiro dia de uma forma belíssima, né? Eu vou só levantar alguns aspectos para fomentar uma rápida discussão. A gente tem 20 minutos para isso. Com relação aos trabalhos da mesa de hoje, eu gostaria de enfatizar e já fazer uma propaganda sobre o trabalho que eu vou apresentar amanhã, com o que eu vou fazer aqui agora. Seguinte, fica evidente, a partir dos trabalhos apresentados, como que alguns aspectos do complexo de Édipo, principalmente do ponto de vista dos pais, evidenciam injunções de violência e agressão com relação ao que é ser pai ou ao que é ser mãe. Aspectos de cunho social e aspectos de cunho de um ataque interno, de um ataque de uma estrangeiridade interna. Do lado dos aspectos sociais, eu vou colocar os filmes Kramer versus Kramer, Procurando Nemo, como uma violência sofrida pelos pais, no sentido de uma expectativa com relação àquilo que eles deveriam ser, uma expectativa de um discurso social atribuído. E nisso, nós precisamos pensar, enquanto psicanalistas, enquanto teóricos e clínicos, o quanto que a nossa teoria, o quanto que a nossa ciência e o quanto que a nossa prática tem contribuído para continuar atribuindo os aspectos mais perversos desse discurso social, enquanto injunções para o que é ser pai, o que é ser mãe, enfim, para a retirada da possibilidade de cuidados de um pai no filme Kramer versus Kramer, porque a mãe seria a melhor cuidadora. Como a Mariana muito bem salientou, a teoria freudiana, winnicottiana e lacaniana, elas fazem incidir um discurso de redobra de violência social sobre inclusive os pacientes com os quais nós tratamos, né? Falar com uma mãe dentro do consultório que o pai tem que ser uma figura de apoio, que o pai tem que ajudá-la, que o pai tem que vir depois para separá-la do seu filho. Falar com uma mãe ou com um pai dentro do consultório que a figura do pai tem que vir necessariamente para separar a mãe do filho, porque, do contrário, o que impera é a loucura, é perpetuar um discurso extremamente perverso, agressivo, violento dentro dos consultórios, assim como dentro da nossa sociedade. Bom, do lado essa violência fenomenológica, social, essa violência que eu vou chamar de externa, né? Embora ela seja, obviamente, atribuída, ela seja metabolizada na forma de injunções superegóicas, construção de ideal do eu vou colocar num plano. Num segundo plano, a incidência de aspectos de ataques internos, de uma estrangeiridade pulsional, masoquista, sádica, que ataca a todo e qualquer adulto no contato, nos cuidados fundamentais com uma criança. E vou mais longe ainda. Eu vou convidar vocês a pensarem nessa coisa, talvez um dos principais mistérios da vida humana, um dos principais enigmas da existência humana, o fato de que um ser humano brota do interior do corpo de um outro. Possuir ou ser possuído por um ser que habita, que nutre, que parasita, que provoca no casal parental, ou na tríade parental, ou quantos pais ou mães forem, esse ser no interior de um corpo, no momento da gestação, ele já provoca mudanças na ordem da vida prática e alterações na vida psíquica extremamente bruscas, agressivas, com essas pessoas que estão vivendo aquilo. O que eu estou falando com vocês? Eu vou insistir nos aspectos violentos e desagregadores dessa situação, do que é ser pai ou mãe. Bom, é só uma provocação, um comentário que eu parto a respeito dos textos de hoje. Vou deixar isso em aberto para os autores e vou abrir para as perguntas.
Eu não resisto a fazer comentários. Mais uma reflexão a partir do que eu vi. A mesa foi muito interessante. Eu parabenizo a todos e a todas. E eu fiquei me perguntando, a partir dos 2 primeiros trabalhos, mas em torno de todos eles, os 2 últimos trataram de filmes novamente, os 2 primeiros, todos fizeram uma discussão metapsicológica que me parece muito interessante, muito cara, que digamos assim, herda os ganhos da limpeza epistemológica que Laplanche faz em relação ao caráter ideológico da psicanálise e começa a pensar nos desdobramentos disso para a clínica e para a cultura. E eu fiquei me perguntando, à medida em que eu via Daniel, o trabalho de Daniel, eu fiquei me perguntando, primeiro me veio à mente o texto de Freud, Uma Criança Espancada. E eu fiquei me perguntando também, no caso de Ion, no discurso de Creusa, porque a gente tem, já que a gente está falando de paternidade e de masoquismo, sadismo, sadomasoquismo, a gente tem no discurso de Creusa uma continuidade, um contínuo. Primeiro, um Deus me estupra. Ele é o pai biológico dessa criança. Eu não quero essa criança. Segundo, o Deus, atribui-se ao Deus a instituição de uma paternidade adotiva, que é aceita por Creusa em silêncio, sabendo ela que Chuto não é o pai biológico dessa criança. Então, a discussão em torno da paternidade, na verdade, como vocês já disseram, fala do problema da maternidade, dos lugares que a parentalidade cria e os problemas que ela gera do ponto de vista da sexualidade infantil. E no caso do Bate-se uma criança ou uma criança espancada, a gente tem uma mulher, a paciente de Freud, que faz uma construção fantasmática em 3 tempos. E o objeto, ou pelo menos um dos objetos, que na verdade é um triângulo amoroso, tem a mulher, tem o pai que bate e tem uma pessoa que é espancada, que se eu não me engano, é um irmão da paciente de Freud. Nesse triângulo amoroso, a relação espancador-espancado é uma relação que pode funcionar como objeto da fantasia, e de uma fantasia que, do ponto de vista da paciente de Freud, é sádica. Meu pai bate em mim. Meu pai bate em mim porque me ama. Meu pai bate no outro porque me ama. Bate-se numa criança, ou uma criança é espancada. Dali a pouco, nesse jogo, a relação, os papéis sadomasoquista ou sádico-masoquista desaparecem. A relação fica impessoal, fica completamente... Os personagens da trama desaparecem. Só se encontra, enfim, o objeto, que é a criança que é espancada. E eu fiquei me perguntando, então, no final das contas, queria ouvir, enfim, Daniel, obviamente, que tratou desse assunto, mas Julinéia, que também falou de violência, em que medida esse jogo não é um jogo de atribuição. Aquele que parece espancar, na verdade, é objeto de uma fantasia sádica e, portanto, assume uma posição nessa construção fantasmática, uma posição passiva, que pode ser muito mais identificada com o masoquismo do que com o sadismo, estrito sensu. Num primeiro plano, quem bate é aparentemente sádico, mas esse jogo de deslocamentos e de projeções esconde, no fundo, talvez, uma elaboração que sexualiza a violência, vamos dizer assim, pura e simples. Um pai bate num irmão e isso ganha um caráter sexual. Um caráter sexual, a começar, inclusive, no seu aspecto narcísico. Ele bate no outro porque me ama. Eu sou amável na medida em que o outro é espancado. Ele bate no outro porque me ama. É uma mensagem para mim, uma mensagem de amor. Então, eu queria ouvir vocês, porque, na verdade, esse é um jogo de dupla face. O masoquista se esconde por trás do sádico, pensando aí masoquismo e sadismo, não como, já foi bem destacado, como fetiches sexuais estrito sensu, mas como posições no jogo do desejo. E, nesse aspecto, pensar numa parentalidade sem violência é pensar numa abertura desses esquemas, desses modelos que permitam o trânsito sem o aprisionamento do gênero, que já foi destacado aqui por vocês muito bem. Parabéns pelos trabalhos, são muito afinados e muito interessantes.
Gente, eu vou abrir espaço para mais uma pergunta somente, tá bom? Mais duas perguntas, então. Alô? Tá fácil. Eu queria parabenizar a mesa, eu gostei muito dos trabalhos, sabe? Mas um que chamou muito minha atenção foi esse final da Mariana, que eu tive que levantar, porque eu achei excepcional, assim, um texto escrito assim, perfeitamente, não consigo colocar defeito. E isso me lembrou muito, né, porque me identificou, num caso até da minha família e tal. Porque é tão comum hoje os casais se separarem, tem uma liberdade maior do que antigamente, se pode dizer até, que esses casos estão muito mais frequentes e requer da gente, como psicólogo, discutir isso. Muito, porque está acontecendo muito, igual você falou aqui, vai só para a mãe, sabe? E o que acontece é que isso pode ser até uma coisa estendida, um assunto a se tratar posteriormente, é da alienação parental, que às vezes é usado como justificativa também por parte da mãe, né? Mas também pode acontecer vice-versa, mas que mostra que tem alguma coisa tipo errada nesse sistema e que a alienação parental pode estar muito ligada a isso, e o pai sem acesso, muitas vezes ele querendo participar ativamente da vida do filho ou da filha, ele fica sem acesso e é construído um cenário dele, a mãe constrói um cenário que o pai deveria fazer, sabe? Mais ou menos isso. Eu só queria falar isso. Para Mariana. É porque ela tinha se candidatado primeiro para uma pergunta. A mais uma pergunta, no caso, Para Mariana. Parabéns, antes de tudo. Eu gosto muito dos termos, né? Cuidadora, cuidador. Gosto muito do termo cuidado, mas não posso deixar de fazer essa provocação. Existe algum termo que pode ser neutro? Alô? Vamos rapidinho para a gente passar. Bom, tudo muito interessante. Obrigado por tudo. Oi. A pergunta é mais para a Julinéia, especificamente. Vai em outra direção, eu acho. Que assim, a gente não visita os gregos à toa. Assim, né? Os gregos têm essa construção muito específica de tudo. E é uma pergunta simples, assim, será que o abuso ser feito pelo o pai ser Apolo? Assim, não é Zeus, não é Hermes, não é Hefesto, não é Ares, é Apolo, que é o deus da razão, e é uma razão positiva, né? Não é razão pejorativa. Não sei exatamente como dizer. Será que isso não poderia enriquecer uma análise assim não sei, assim, de não ver a razão enquanto nesse sentido opressor, dominador, etc. Mas não sei, será que isso não pode enriquecer de alguma forma essa interpretação da tragédia como um todo, assim? Fez sentido? Basicamente. Gente, vamos começar, então, pela ordem das perguntas. Vamos lá, Daniel. Você colocou vários pontos, né? Eu vou começar a falar a respeito da questão da violência, porque não é possível da gente falar sobre essa relação de cuidado sem falar sobre o quão violento é essa relação de cuidado, justamente pelo fato da criança estar completamente submetida ou subjugada, ou qualquer termo nesse sentido, a esse cuidado. Esse cuidado ele é violento no sentido da criança, né, que está nesse lugar de passividade completa. E é desse ponto que parte essa questão do masoquismo, né, estar nessa situação, como a situação do Bersani que eu coloquei, né, junto com a característica da pulsão que Freud descreve, né, faz com que a saída possível seja o masoquismo, né? Essa situação recebe essa formatação
E isso vai perdurar, digamos assim, né, como um meio de elaboração possível para a sexualidade, porque é essa formatação que determina a sexualidade, ou que dá origem à sexualidade, ou que, junto com a sexualidade, aparece, né, e institui o psiquismo. A questão do texto, né, e da fantasia bate-se numa criança, no texto do Laplanche, A Posição Originária do Masoquismo, que está na Revolução Copernicana, ele fala sobre esse texto, né, sobre essa fantasia, para explicar a relação da fantasia com o masoquismo, ou seja, através da fantasia que é possível esse movimento masoquista, no sentido dessa fantasia. E aí você colocou essa questão do sádico, quem é masoquista nessa fantasia, quem bate e quem recebe a violência, né? Em primeiro lugar, quem é sádico em primeiro lugar, masoquista, né? No sentido da identificação, porque ele está identificado com o lugar do outro. Sobretudo nessa situação de que uma criança é espancada, né, a criança, nesse lugar de passividade, diz exatamente dessa fantasia mais primária, que dá origem à sexualidade e ao masoquismo, concomitantemente. Então, esse posicionamento, a atribuição desses lugares, se dá, em primeiro lugar, do ponto de vista do masoquismo. Eu sempre vou falar do sádico, primeiramente, como masoquismo. Eu sempre vou colocar as coisas dessa forma. A construção da fantasia em 3 tempos se dá justamente não para retirar essa condição masoquista ou de retirar a sexualidade da questão, porque o que, no final das contas, tem, se só bate numa criança, né, não tem quem bate, especificamente, né, quem bate e quem apanha, mas a sexualidade está em questão assim mesmo, porque não é possível, mesmo através dessa fantasia e das fantasias que são masoquistas, dessexualizar alguma coisa, né? A sexualidade sempre vai estar em questão. Acho que é isso, assim, alguma coisa ficou em aberto ainda. Primeiramente, eu gostaria de agradecer tantos comentários quanto as parabenizações, são muito importantes para mim. Quanto ao comentário, você não falou seu nome? Raul? Haron. Então, Haron, na minha pesquisa, né, para entender e escrever esse artigo, eu encontrei esse termo, sim, alienação parental, pude estudar um pouco a respeito, e eu acho que é muito possível pensar nisso, até psicologicamente, psicanaliticamente, se a gente considerar que tanto o filho quanto os pais, como objetos, né, de desejo, objetos sexuais, eu acho que isso é muito possível. E, assim, não sei se você teve a oportunidade de ver o filme, né, o Kramer vs. Kramer. Se você não teve, assista, porque é muito interessante que, nele, uma coisa que não acontece é isso, assim, pelo menos minha percepção, não existe uma alienação parental, sabe? Pelo contrário, o que me chamou muita atenção foi o carinho mesmo de ambos os cuidadores com o filho e o cuidado de não fazer uma imagem ruim do outro perante o filho, sabe? É bem interessante. Então, se você tiver a oportunidade, assista. E da Julinéia, achei muito interessante a sua colocação e, de fato, acho que neutro é um termo forte, talvez, sabe? E talvez a questão do neutro, a minha ideia ter sido mais desatrelar um pouco da questão do gênero, afastar um pouco, né? Ao colocar cuidador, cuidado, mas acho que neutro realmente não tem como ser. Acho que nenhum termo é. É isso. Bom, eu acho que eu respondo as duas questões ao mesmo tempo. A gente não volta aos gregos à toa, né? Concordo. Apesar de que, quando o Fábio falou que a gente ia trabalhar esse livro, eu fiquei muito brava. Fiquei muito brava.
que a gente ia trabalhar o remorso de Baltazar Serapião, né? E aí o Fábio trocou para o Íon, fiquei muito brava de ter que voltar nos gregos, né? População branca, né? Uma organização toda burguesa e tal, mas, no final das contas, achei válido. E concordo que a gente não volta nos gregos à toa. Mas eu penso que Apolo, em Íon, pensando que Apolo é um abusador, né? Só pode ser positivo se a gente ler assim com muita crítica. Quando é um deus, por mais que as deusas e os deuses gregos e gregas, né, sejam uma imagem muito próxima, né, do que é humano, assim, e sirvam, né, para a gente pensar a humanidade, eles estão no lugar, assim, eles estão num lugar diferente, né, assim, são deusas e deuses. E na história, o que me chamou a atenção é que na tragédia Apolo é Deus. Ele não é ele não é uma imagem de um homem, uma imagem do humano. Ele é colocado nesse lugar de Deus pleno. E me parece muito importante pensar nisso da maneira crítica, assim, porque quando a linha que separa, né, assim, o que é divino e o que é humano, quando a gente faz essas análises, é muito tênue. Então, a questão do abuso, ela aparece como um detalhe, né, na tragédia, mas ela dialoga com a realidade da gente, com as relações sociais e tudo mais. Ela representa, né, as nossas relações. Então, eu acho que quando o abuso sexual, né, nesse sentido, não apenas psicanalítico, é feito por um Deus, e quando ele não é colocado em questão na obra, a gente perde a oportunidade de fazer essas análises, por exemplo, da questão do masoquismo, do sadismo, porque como pensar masoquismo e sadismo para divindades, a não ser que a gente pense que as divindades estão representando humanas e humanos, né? Então, como fazer esse tipo de análise se a gente pensar, né, que a gente está tratando de deuses, e, ao mesmo tempo, como não corroborar isso que já está colocado, né, assim, essa ordem social, né, essa ordem social que permite que mulheres e crianças continuem sendo abusadas sexualmente, assim, essa ordem social que continua tratando essa questão do abuso como um mero detalhe, né? Ou que, na psicanálise, pode fazer a gente, ao tratar do abuso de maneira geral, deixar de dar a devida importância a esse abuso, assim, no contexto social e político. Então, eu acho que não é à toa que a gente volta aos gregos, e acho que não é à toa que é Apolo que abusa sexualmente de Creusa, uma mortal e uma mulher. Acho que, se a tragédia serve para várias coisas, mas se a tragédia serve para a gente pensar essa questão do abuso e essa questão das relações de gênero, é para a gente tensionar isso, assim. Por quê? Por que quem abusa de uma mulher e de uma mortal é um deus na tragédia, né? Eu acho que é importante fazer essa pergunta. E um deus da razão, né? Que eu não tinha nem pensado nisso. Acho que piora mais ainda as coisas. Bom, gente, a gente, então, encerra o primeiro dia de trabalhos, o primeiro dia de congresso. Muito obrigado a todos. Amanhã nós começamos nossas atividades às 9h em ponto, com a Tereza Virgínia e o Gustavo Cerqueira, falando sobre literatura e Íon. Bom dia para todo mundo. Até mais.
gente, sei lá.